Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E o assunto de hoje é delicioso, porque a gente vai falar de turismo e o turismo da nossa cidade, que está assim em ebulição com essa retomada gradual e consciente, né? Muita coisa boa tem acontecendo, né? Vem acontecendo em Teresópolis e muita coisa boa, muita novidade vem por aí para quem quiser curtir um pouquinho da nossa cidade. E para bater esse papo com a gente, eu estou recebendo aqui Henrique Silva, que é guia de turismo, já foi subsecretário de turismo, entende muito de Teresópolis. Muito prazer te receber aqui. Nina, o prazer é todo meu falar dessa cidade maravilhosa que é Teresópolis. Muito bom, né? Prazer estar aqui. Que bom. E aí, vamos contar um pouquinho, assim, Teresópolis é uma cidade nova, né? Relativamente nova, a gente tem 130 anos aí de emancipação, mas a gente já tem bastante história para contar, né? É interessante isso, porque muitas pessoas veem Teresópolis apenas em relação aos parques, né? Teresópolis é uma das únicas cidades no mundo circundada, eu costumo dizer, incrustada, né? Entre as montanhas, entre parques. Mas nós temos uma história também muito interessante, que começa desde a colonização e várias curiosidades indígenas e quilombos e tudo mais que trafegam na nossa história, que são bem interessantes. E como é que a gente pode fazer, assim, rapidamente essa cronologia? Você falou dessa questão indígena e quilombola, eu não sabia, você me pegou de surpresa agora, né? A colonização é inglesa, né? Falar de Jorge Martin, a gente até sabe um pouquinho da história. Que história é essa de quilombola em Teresópolis? O que acontece é que Teresópolis foi um refúgio muito interessante, porque muitos negros gostavam de ser escravos do Jorge Martin, porque o Jorge Martin tratava muito bem os escravos, né? Quando o conquistador da Pedra do Sino esteve aqui, um botânico chamado George Gardner, ele ficou assim encantado com a forma com que Jorge Martin tratava os escravos. E havia nessa região muitos índios ainda, né? Os índios não desciam a serra, porque eles encontravam com alguns antropófagos lá embaixo, então eles iam geralmente em direção ao interior do município, né? Mais para a área de Além Paraíba, e isso fazia com que o local se restabelecesse. Até porque também eu costumo brincar nos grupos de turismo, né? Devia ser muito difícil passar o inverno em Teresópolis de tanguinha, né? Muito difícil. E aí, com essa questão do Jorge Martin ser gente boa, né? Com os escravos, fica uma figura muito marcante para Teresópolis também, né? É um diferencial que ele tinha nessa época, né? Para a cidade e para quem estava aqui no entorno dele. Sim, porque os escravos, inclusive, eram muito bem tratados. Ele dava o domingo de folga para os escravos, fazia festas com os escravos. E um dos escravos, que foi o pai Felipe, que acompanhou o George Gardner até a conquista da Pedra do Sino, ele também, quando ele já estava bem idoso e George Gardner voltou aqui em 1941 para terminar a conquista, o próprio pai Felipe, que era o escravo, designou que o filho fosse. Então eles tinham essa autonomia de poder escolher, eles tinham voz, né? O Gardner sempre respeitou, o Jorge Martin, desculpa, sempre respeitou bastante a opinião deles. Foi muito interessante essa história. Não eram escravos, né? Não eram escravos, eles eram funcionários, tinham uma determinada remuneração. O Jorge Martin também diz a história que a esposa também era descendente afro, né? E veio morar aqui em Teresópolis. E, então ele já tinha esse carinho por ter uma esposa, uma ligação, né? Exatamente. Com esse povo. Exatamente. Bacana, tem muita coisa aí na história para a gente conhecer, né? Curiosidades, assim. Muitas curiosidades. A gente vai pesquisando, futucando, encontrando um livro aqui, outro ali, você vai descobrindo várias curiosidades da nossa história, né? Teresópolis, por exemplo, foi um dos caminhos do ouro, né? Quando os tropeiros vinham de Minas Gerais, já passando por aqui, desciam a serra. Então tivemos aqui ao pé da serra o primeiro pedágio do Brasil, né? Que era onde fazia ali na Fazenda Barreiras, próximo ao Garrafão, eles eram obrigados a parar e fazia então uma contagem do que eles tinham de ouro, os tropeiros que tinham que embarcar na Baía de Guanabara.
Então, de acordo com o que eles tinham que pagar um pedágio desse ouro. Aí surgiu aquela história da santinha do pau oco, porque os tropeiros traziam santas de madeira e essas santas estavam cheias de ouro ali dentro. E o ouro que estava dentro da santa não se pagava pedágio, porque os soldados não sabiam que a santa era oca. Olha, É interessante é isso. interessante. Lembra até a história de Minas, né? Os santos do pau oco. Os santos do pau oco, exatamente. De repente, essa história veio de Minas e foi apenas adaptada aqui na nossa serra. Agora, Henrique, Teresópolis existe um público, né, de turismo quase que específico, né? Eu diria que para a parte de montanhismo, a questão dos parques naturais, né? Muita gente sobe a serra para subir todas essas pedras lindas que a gente tem, né? E o turismo gastronômico, né? Muita gente sobe a serra para vir comer da nossa comida. Às vezes até vem para Teresópolis, almoça, passa uma tarde e volta, né? É verdade. Eles gostam muito. Você consegue ver algum tipo de turista que se interesse pela história da cidade? Existe esse turismo histórico aqui para a nossa cidade? Nós não temos esse turista específico que vem aqui. Às vezes ele vem para conhecer a CBF, não é? Mas o turista específico tem o gastronômico, como você falou, e os de montanhas, né? Que podem vir fazer trilhas, podem fazer caminhadas ou especificamente escaladas. Eu já guiei grupos de escaladas que vieram do exterior. Já guiei canadenses, já guiei um rapaz da Nova Zelândia, pleno dedo de Deus, ele me confessou: sou da Nova Zelândia, encontrei essa montanha, resolvi fazer, era no Brasil, Teresópolis, vim para cá e foi muito interessante. Mas um turismo histórico mesmo, específico, nós não temos, né? Nós vamos começar a fazer agora um levantamento de azulejos de Teresópolis e também de vitrais. Eu fiz um documentário, um pequeno vídeo sobre a igreja de Santa Teresa e você descobre assim coisas maravilhosas. Que aqueles vitrais são lindíssimos. Exatamente. Em dia de sol, então fica uma coisa exuberante. A história dos vitrais é uma coisa interessante, porque quando os vitrais foram introduzidos nas igrejas europeias, era muito comum muitos fiéis não saberem ler. Então, quando você entra na igreja, você vê uma ilustração. Uma história contada, né? Exatamente, como uma história em quadrinhos, vamos dizer assim, nos vitrais. Então, as pessoas não sabiam ler a Bíblia, mas faziam uma interpretação pelos desenhos. Então, isso se propagou para todas as igrejas e o mesmo acontece com a nossa igreja de Santa Teresa d'Ávila. Quando eu fui fazer esse levantamento, eu descobri que tinha um senhor polonês que trouxe uma empresa para São Paulo, fez os vitrais da Catedral da Sé, do Mercado Municipal de São Paulo, e foi o mesmo que fez os vitrais da igreja de Santa Teresa. Olha! Um senhor chamado Sordenite. E um dia, visitando o Castelo Monte Belo, eles têm um painel muito bonito também lá, e eu, por curiosidade, fotografei o nome do artista, e era o mesmo artista. Olha! O senhor Sordenite, que era uma firma de São Paulo. Então, a nossa intenção é fazer um levantamento desses vitrais, junto com a Secretaria de Cultura, e também dos azulejos. Temos azulejos maravilhosos aqui em Teresópolis. Sim. Então, com isso, nós possamos ter um turismo específico. Porque tem pessoas que acreditam que vão querer vir a Teresópolis apenas para conhecer um trabalho artístico de um determinado artista. Né? Então, e nós temos a nossa história, que com isso, se esse turista vier fazer, ele vai passar a saber de outros fatos históricos. Não tem como você passar em frente ao Palacete Granado e não contar a história. Sim, é verdade. Ou seja, Teresópolis pode vir a se tornar mais um polo, né, para esse turismo histórico, né? Sim, nós temos potencial para isso. Né? O que acontece é que muitas pessoas não sabem. No colégio, por exemplo, Higino da Silveira, o colégio Higino da Silveira, ele nos foi doado por José Manuel Lebrão, proprietário da confeitaria Colombo. Né? Que funciona até hoje. Que funciona até hoje, é um lugar maravilhoso. Então, os legumes, as verduras, principalmente as frutas, o marmelo, que era plantado em abundância nessa região, é que abastecia a confeitaria Colombo. Né? Então, quando você passa ali em frente, não tem como você passar em branco. Não tem como você não ressaltar que um dos artistas
que fez vários painéis interessantes dentro do Teatro Municipal, o Eliseu Visconti, tinha casa aqui em Teresópolis e pintou o Colégio Gino da Silveira. Então, quando você passa isso para a população, passa isso para as pessoas pensam, opa, a nossa cidade também tem uma grama tão verde quanto as outras cidades ao redor. Sim, você tocou numa questão muito interessante, que é a população de Teresópolis, né? Que muitas das vezes não dá o devido valor que a cidade merece, né? Sai daqui para passear em outros locais, sem ao menos conhecer o próprio quintal, né? Vamos dizer assim. Verdade. Eu tive a oportunidade de morar fora do país e uma vez, a primeira vez que eu despertei para isso, eu estava em Nova York e naquela mesma semana eu fui à Estátua da Liberdade 2 vezes. A primeira vez eu fui por curiosidade, como turista, e a segunda eu fui para levar uma amiga que estava chegando. Quando eu estava lá, eu pensei, eu nunca fui ao Cristo Redentor. Olha. Então, aquilo ali me despertou. Eu falei assim, não, quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que ir ao Cristo Redentor. Eu preciso fazer isso. E é muito comum aqui em Teresópolis você ter pessoas aqui que nunca foram ao Parque Nacional. Sim. Aí, às vezes, ela pensa, eu vou no Yellowstone, Yosemite, ou qualquer outro parque, né? Parque Nacional da Tijuca. Mas você já foi ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos? Você já foi ao Parque Estadual dos Três Picos? A Pedra da Tartaruga? Então, você tem que conhecer o teu quintal, porque eu acredito que você possa turistar em qualquer lugar do mundo. Verdade. Tá? Mas, se você tem um final de semana, você vai até onde você pode, o teu poder financeiro. Se você tem um dia da semana, por exemplo, eu vou ao parque. Você tem um final de semana, você vai na cidade vizinha. Você tem 10 dias, você vai para Minas, São Paulo, Amazonas. Você pode escolher de acordo com o seu poder financeiro e com a sua disponibilidade de tempo, mas não deixe de viajar. E, principalmente, nunca deixe de conhecer a sua cidade. Sim. Não só o teresopolitano, né, mas outras cidades também. É um fato curioso, até quando eu estive em Curitiba, eu perguntei para uma moça numa padaria, né, gosto muito de conversar com as pessoas, perguntei para a moça na padaria, você conhece o Parque Barigui? Eu estou indo para lá. Ela falou, Parque Barigui? Onde fica? Eu falei, aqui, em Curitiba. E ela nunca tinha ido. E é um parque relativamente central, né? Você não precisa se locomover muito para chegar. Então, a gente costuma perceber que os próprios moradores das cidades não prestigiam o que eles têm dentro de casa, né? É verdade. Às vezes a pessoa pensa assim, o lugar está ali, eu vou o dia que eu quiser, quando eu puder ir. Eu não sei, ou então, está ali, né? A gente percebe muito isso quando nós recebemos turistas, às vezes estrangeiros, que vêm para fazer uma caminhada no Parque Nacional. Eles chegam aqui, às vezes está chuviscando, o tempo está ruim, não sei o quê. Aí você pensa, ele vai assim mesmo, porque ele se deslocou de um lugar distante e veio para fazer. Então a gente vai. Quando você é morador, se não tiver um azul de brigadeiro, você pensa assim, não, eu vou na semana que vem, eu vou um outro dia. E você, às vezes, vai adiando. Protelando, Entendeu? Então, você não se dá essa oportunidade. E vale a pena ir, às vezes, até nos dias nublados. Porque eu, sempre que vou, por exemplo, na Pedra do Sino, você vê coisas diferentes. Você pode ter ido lá várias vezes. Uma flor que está florindo numa determinada época, determinados cursos de água que estão mais volumosos, tem sempre uma coisa diferente. As nuvens estão diferentes, a temperatura. Então, vale a pena você ir em qualquer época do ano para você descobrir as diferentes faces de um mesmo lugar. O que você destacaria para um morador de Teresópolis conhecer na sua própria cidade? Assim, faz um roteirinho na sua cabeça, o que ele poderia fazer num final de semana? Num final de semana, olha, os parques estão sempre bem cuidados. Impecáveis. Né? Impecáveis, né? Se você quer fazer um trabalho mais longo, você pode ir à Pedra do Sino, Pedra do Papudo, fazer várias travessias, tem pequenas travessias dentro do parque. Se você quiser fazer a parte mais baixa, a trilha 360 com cartão postal, trilha Mozart Catão, são espetáculos. Se você quer ir, por exemplo, cachoeiras, você não precisa visitar a cachoeira somente no verão. Você pode ir no inverno, você pode curtir a paz, né? O curso de água, você se rejuvenesce espiritualmente com aquela energia daquele local, né? Como eu falei para você, você vê às vezes orquídeas que florescem em diferentes épocas do ano. Se você vai sempre no verão numa cachoeira, às vezes você não se dá a oportunidade de ver
de repente, pequenos animais e outras coisas mais. Mas os parques são, em primeiro lugar, é o ponto crucial que se todo Imperdíveis, teresopolitano né? deveria conhecer. Fora isso, tem alguns prédios históricos que valem a pena você dar uma passadinha, conhecer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, assim como eu digo, o Palacete Granado, o Colégio Gino da Silveira, como eu falei para você, o Colégio Euclides da Cunha, que é fantástico, a arquitetura, o Lindíssimo. primeiro colégio estadual do município, né? Tem muitas coisas interessantes. A Fonte Judite tem uma história linda, os azulejos, todo o conteúdo histórico dela. A prefeitura agora está revitalizando a Fonte Amélia, que está linda, é muito bonita, a Fonte Amélia. Então, são coisas que você pode, às vezes, caminhando numa passagem, você dá uma passadinha, você olha, procura saber. Na Casa da Memória, por exemplo, você pode descobrir curiosidades sobre esses locais. Então, você tem muita coisa para fazer em Teresópolis, mesmo sendo uma cidade pequena, mas sendo morador daqui, você vai redescobrir Teresópolis. Eu me lembro que uma vez eu fiz um city tour com uma professora minha, professora primária, e ela falou, eu sou nascida e criada em Teresópolis e estou vendo Teresópolis com um outro olhar. Porque você conhece, mas você não conhece. Sim. Você sabe das histórias, você sabe de pequenos detalhes que passam despercebidos. Então, nós temos, como eu falei, por exemplo, sobre os índios, nós temos várias palavras que são do Tupi-Guarani, estão no nosso dia a dia e nós não sabemos a tradução. Simplesmente ficou uma palavra que você, por exemplo, paquequer. O que quer dizer a palavra paquequer? Lugar onde dormem as pacas. E a gente realmente tem as pacas até hoje, Não, né? na verdade nós não temos mais. Nós temos capivaras. Ah, é capivara. É porque são parecidas, São parecidas. né? As capivaras estão sempre por aí ali. eu costumo dizer, né? Quando os portugueses chegaram aqui, comeram todas as pacas. Então não temos mais pacas, né? E assim vai, por exemplo, o próprio carioca não se sabe por que se chama de carioca. Sim, verdade. E assim vão com várias outras palavras. Eu comecei a ler um livro agora do Dr. Arthur Dalmaso e descobri o nome de Teresópolis antes de ser Teresópolis, Quinta do Santo Antônio, qualquer outro nome. Ele chamava Teresópolis, os índios tupis guaranis chamavam Teresópolis de Caiuã. Caiuã. Quer dizer lugar de boa morada. É mais ou menos, acho que é Caiuã. Caiuã ou Caiuã. É alguma coisa assim parecida. Mas você descobre essas coisas futucando curiosidades. E tem sempre coisas que vêm à tona que você fala assim, nossa, quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei de nada. Né? Verdade. Eu estava falando com uma amiga agora há pouco que o Dr. Arthur Dalmaso também desapropriou o antigo terreno da ferrovia, onde foi construído o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. E isso eu descobri tem uma semana. Então são curiosidades que estão aí no nosso dia a dia e a gente vai se descobrindo e vai futucando e vai aprendendo. E é um prazer imenso quando você passa para a pessoa, para os turistas principalmente, até mesmo para o teresopolitano, e ele fica, caramba, eu não sabia disso. Não sabia disso. Esteve sempre diante dos meus olhos e eu não sabia disso. Ou seja, Teresópolis é uma cidade riquíssima também em história. Riquíssima história. Nós temos aqui história de tropeiros que passavam por aqui, nós temos histórias aqui indígenas, nós temos o quiosque das lendas, que coisa fantástica. Lindíssimo. Né? Lindíssimo. Estamos tentando, a Secretaria de Cultura está tentando agora um processo para revitalizar, né? E tem histórias fantásticas em toda aquela região, do Alto, da família Guinle e do Adolf Bloch. Então nós temos uma história muito rica. E que, na verdade, até ajuda o turismo a se desenvolver também, à medida que você pode criar esses roteiros históricos, né? Se a gente pode chamar dessa forma. Sim, porque você desperta a curiosidade de todo tipo de público. Porque nós já temos o jovem, que geralmente é o que vem fazer o montaísmo escalada. Temos as pessoas que, pode ser jovem, terceira idade, qualquer idade, que vem pela gastronomia, que também tem uma história, que foram muitos legumes e verduras introduzidos pelos ingleses, né? E nós temos os nossos prédios históricos que você vai enriquecendo cada vez mais todos esses roteiros. E o que está despertando com muita força, já estamos trabalhando há algum tempo, é o roteiro rural. Inclusive, a Juliana esteve aqui com você. Sim. O roteiro rural também maravilhoso, está imperdível. 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 Imperdível.
Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Venham para Teresópolis. Venham para Teresópolis. Inclusive, quando nós fazemos caminhadas, eu geralmente gosto de fazer caminhada ou noite de lua cheia, acampar, né? Noite de lua cheia ou sem lua. Porque quando você está nas montanhas acampado e você tem aquela Via Láctea sobre a sua cabeça, e você consegue ver determinadas estrelas, determinados planetas. Porque, às vezes, o leigo ele não sabe o que é um planeta ou o que é uma estrela. Uhum. Então, quando você começa a despertar, você começa a criar essa percepção de horários, que lua que nós estamos hoje, que hora que o sol vai nascer, você tem que estar em contato com a natureza. E a natureza é o que te dá a maior força espiritualmente para viver nesses dias conturbados que nós estamos vivendo. Ai, verdade. Verdade. Então eu vou te fazer um convite para você olhar para aquela câmera ali e fazer um convite para todo mundo que estiver nos assistindo aqui no Japão, nos Estados Unidos, em São Paulo, seja lá onde for, para vir conhecer Teresópolis. Olha, a minha opinião é até suspeita, porque eu amo essa cidade, sou nascido e criado aqui, aprendi a valorizar mais Teresópolis depois que voltei de ter morado do exterior. E eu falei, nós temos uma cidade maravilhosa. Então, eu costumo dizer para todo mundo, se você mora em Teresópolis, redescubra Teresópolis. Se você não conhece Teresópolis, venha conhecer Teresópolis. Uma das cidades mais seguras desse país, uma gastronomia fantástica e uma única cidade que eu conheço no mundo, se alguém souber, por favor, me esclareça, incrustada entre 3 unidades de conservação. Verdade. Um parque nacional, um parque estadual e um parque municipal. Então, você tem de tudo o melhor. E esse friozinho gostoso, aquele calorzinho gostoso também no verão, você pode curtir as cachoeiras. Então, é uma cidade para você curtir o ano inteiro. Venha para Teresópolis que você, de uma certa forma, será sempre bem acolhido pelo teresopolitano, pelos guias de turismo, os próprios turistas que vêm para cá, eles já dão aquela acalmada, porque aqui é mais calmo. Então, é contagiante isso. Então, venha para Teresópolis. Só não venha para Teresópolis de regime, porque a gastronomia aqui é maravilhosa. Impossível. Se tiver de regime, já era. É verdade. Muito bom. Henrique, o nosso tempo assim voa, né? Mas eu já te convido aqui para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de Teresópolis, né? Contar um pouquinho mais dessa história e de todos esses roteiros que vêm sendo criados aqui, tanto para os turistas quanto para os próprios moradores, né? Já está convidadíssimo. Sempre um prazer. Eu falei outro dia isso. Falar sobre o que se gosta, a gente sempre fala com carinho, com amor. A gente tem que procurar as palavras certas, porque a gente sempre fala com carinho, né? E Teresópolis é uma cidade maravilhosa. Não pense você que você vai ter uma coisa muito melhor lá fora, porque você já tem aqui. Você só tem que descobrir Teresópolis. E valorizar. Exatamente. Né? Obrigada, Henrique. E até a próxima. Obrigada a você, Nina. Foi um prazer imenso. Que bom. É isso aí, gente, tá vendo? Vamos valorizar um pouquinho a nossa cidade e para você que esteja nos assistindo, seja lá onde você estiver, né, venha curtir um pouquinho de Teresópolis no inverno, no verão, a hora que você quiser, a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, desse super bate-papo. Vou ficando por aqui. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV disponível para você a qualquer hora, em qualquer lugar. Super beijo e até a próxima!